Evangelho segundo Mateus capítulo 9. E entrando num barco, passou para outra margem. E chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E, passando Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, diz-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela, e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tossumen tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E chegando Jesus à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E, quando a multidão foi posta fora, entrou e tomou-a pela mão. E a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, Sagiramonou 2 cegos clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E chegando a casa, os cegos vieram ter com ele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ordenou-lhes severamente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E tendo ele saído, eis que lhe trouxeram um homem mudo, endemoninhado. E, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhava, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus
todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.